falar sobre este assunto. Né? Quem se lembra desse desenho aqui? De José, não é? A gente vai falar sobre o sonho de José. Mas antes de falar sobre o sonho de José e sobre aquilo que Deus colocou no coração dele, né, eu quero falar contigo que para que as coisas aconteçam, nós não podemos estar somente disponível. A gente tem que estar disposto. Isso para Deus é essencial. Olha, nós vamos no Apocalipse que a gente vai estudar, que ele diz a uma das igrejas: estou à porta, se você abrir, eu entrarei. Acabou, até aí já temos quase uma mensagem inteira. Quem é que tem que abrir a porta? O Espírito Santo, a qual amamos e que age em nós, que faz a gente sentir tudo isso que a gente sentiu aqui na hora do louvor, né? É Ele que toca o nosso coração, é Ele que move para que venhamos declarar que Jesus Cristo é Senhor. Ele também é cavalheiro, é um gentleman, olha, né? Ele não arromba corações, ele não vai chutando a porta e entrando na nossa vida. Eu preciso estar disposto a viver as bênçãos que Deus tem colocado para mim. E ainda estou falando do ano de 2025. Não adianta eu ter sonhos, não adianta eu ter todo um trabalhar de Deus colocando projetos na minha vida, se eu não estiver disposto a mudar, né? Não adianta eu ter um projeto da reforma da cozinha aqui, ou da cozinha da minha casa, se eu não estiver disposto a aguentar toda a loucura de uma construção. É muito mais fácil deixar como está, não é verdade? Não tem pó, não tem pedreiro, não tem que está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro. Por isso que muita gente deixa como está e vai levando. Mas se a gente quer ver a coisa acontecer, o que temos que fazer? Estar disposto. E ter um foco no projeto. E Deus falou isso com José, né? Ele estar disposto. Olha, existem muitas pessoas disponíveis para muitas coisas, mas nem todas estão dispostas a passar pela prova. Que lindo, que maravilhoso. Mas tá bom, é lindo e maravilhoso, gostei. Né? É igual a gente passear pelo shopping, né? Eu não sei, essa mulherada tem uma mania de passear pelo shopping e olhar as vitrines. Ai, que roupa linda. Ai, que coisa maravilhosa. Mas não vou levar dessa vez, não. Só fico olhando. Agora, quando quer uma coisa, vê o preço, guarda, conta as moedas e dá um jeito. Não é? Dá um jeito. É assim. A gente tem que parar de olhar a vitrine das bênçãos e começar a viver as bênçãos. Mas para isso tem todo um processo. Eu gosto muito dessa questão de processo. O trabalhar de Deus. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra que vamos ministrar. Eu sei que ela é poderosa para agir nos nossos corações. A palavra é viva e eficaz. Fala conosco, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. José era um homem sonhador, assim como eu, assim como você. Né? Há sonhos que são para a nossa vida. Eu estou vivendo um sonho, depois no final eu conto para vocês. Né? É difícil chegar até aqui, mas eu estou vendo o sonho sendo realizado. E tem sonhos que é sonhos de Deus para a nossa vida, e sonhos que Deus coloca em nossa vida para que nós venhamos a realizar para Ele. Porque Deus é um Deus atemporal. Eu vou repetir o que eu falei semana passada. Deus já está onde você vai chegar. Deus já está, e Ele sabe que você precisa, que você vai passar para chegar até lá. Vou repetir, Deus já está onde você vai chegar. Né?
Eu preciso caminhar para chegar lá, mas Deus já está lá. Porque Ele tanto está aqui no meu presente, como está já no meu futuro. Isso é maravilhoso. Né? É tão bom quando a gente sai de um local e marca um encontro, não é? A pessoa está lá. Ela vai me esperar lá, que bom, eu chego lá e não estou sozinho. É isso que Deus falou. Eu já marquei um encontro com você naquilo que eu pretendo contigo no futuro. E é isso que Ele falou com José, né? José, eu vou te dar alguns sonhos proféticos, sonhos que você vai sonhar que vão acontecer, mas eu já estou lá. Mas até você chegar lá, tem todo o processo. E a gente lê a história de José, a gente fica assim, meu Deus, como é que esse menino sofreu? Como é que esse menino viveu essas coisas? Mas Deus, Ele fala grandemente através disso. Olha, José o sonhador, vamos ver. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram mais ainda. Já odiava, hein? É meu irmão, sabe? Não era irmão, é meu irmão. Aquela coisa de rivalidade, né? E daí o que aconteceu? Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atava feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodearam e se inclinaram perante. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? É com isso, e com isso, tanto mais o odiaram, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve um sonho, e esse sonho mostrava que Deus iria abençoá-lo, e que ele seria acima dos seus irmãos, de todos os seus irmãos. Quem que era o pai de José? Jacó. O que aconteceu com Jacó? Quando ele foi lá para casar com uma, casou com outra, lavou com a sua perna, entregou a outra filha para casar. Lembra dessa história? E esses filhos eram da primeira, e José era da segunda, né? Por isso que havia aí uma dificuldade. E os filhos trabalhavam, mas a grande questão é que José era meio que predileto do pai. O filho quer, é isso mesmo, é da Raquel. E aí o que aconteceu? Eles tentaram matá-lo, fizeram aí um plano: vinde pois agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Né? Enfim, estava tudo armado para isso acontecer, mas Deus tinha planos. Né? E a gente sabe que os planos de Deus não falham. Aí vem, quem errou para que José vivesse o que viveu? Olha, os irmãos sempre jogaram ele numa cova. E preste atenção, ele estava aqui sem a túnica. Eles falaram: eu quero ver se você vai continuar falando desses sonhos malucos a qual nós temos que te servir. E a gente fala assim: poxa, será que Deus permitiu todas essas coisas? Por que Deus permitiu? Por que Deus permite que você passe por certas situações? Por que você tem vivido toda a tua história, certas questões? E por que Deus permitiu? Então a gente tem algumas perguntas a fazer, né? O pai de Jacó, por dar a túnica só para José, foi o que errou? Porque, sabe, Jacó, o pai, fez uma túnica linda, de várias cores, e falou: olha, José, tal, e todo mundo olhando, falou assim: o pai gosta mais desse menino do que de nós. E muitas vezes eu vejo irmãos achando que Deus gosta mais de outra pessoa do que dele.
Porque Deus tem abençoado tanto outra pessoa e não me abençoa. Né? Olha outra pergunta. Deus que deu os sonhos para José foi o que errou? Sabendo que ele era altivo, porque José era altivo, né? Linguarudo, topetudo, né? E iria contar aos seus irmãos, foi Deus que errou? Outra pergunta. Foi José que contou os sonhos aos seus irmãos que errou? Porque a gente fica buscando, né? Deus, aonde foi que eu errei para mim poder passar por certas situações? Eu não sei se só fui eu que passei por isso, mas assim, no decorrer dos anos, né, não aparento, mas já tenho 60, viu, Marcos? Já estou com 60. Eles já sabem, viu? Mas eu estou com 60, né? Eu fico pensando assim, Senhor, quantas lutas, quantas dificuldades, olha que eu errei. Quantas vezes te jogaram no poço? Jogar no poço quer dizer ignorar. Quantas vezes te ignoraram? Fizeram de conta que você não existia. Te mataram. Porque matar não é matar somente enfiando a faca e o cabo puxando. É matar no coração, é dizer assim, eu não quero nem saber mais dessa pessoa, eu matei ela. Hoje eu não falo matar, né? Porque o mais bonito e o mais correto quer dizer, eu vou cancelar a pessoa. Não é, Rebequinha? A gente cancela, bloquear, mas é cancelar. Eu não vou mais, não vai me seguir mais no Instagram, não vai saber mais notícia minha, eu não quero mais curtir as fotos, eu vou cancelá-la. Isso quer dizer matar também a pessoa. E foi isso que tentaram fazer com José, ó. Só que eles não puderam deletar o Instagram e jogar no poço. Né? Mas isso aí é maravilhoso, porque, sabe, se Jacó, o pai, não tivesse dado a túnica, José não teria se destacado dos demais. Se Deus não desse o sonho para José, José não teria a visão diferenciada. Se José não contasse os sonhos, José não teria. Porque lá no futuro você vai ver que falar, está cumprindo o sonho. Não é? Vamos ler Tiago 1,12. Bem-aventurado é aqueles que suportam com perseverança a provação. Eu falei suporta, porque a gente tem que já passado dor. Não é? Mulherada teve filho aí, sabe como é que é? Né? Suporta. Né? Suporta, vai dar força, vai dar tudo certo, né? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a bênção que é a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam, né? Olha, quem ativou o processo de Deus na vida de José foram os mesmos que jogaram José. Se ele continuar sendo queridinho do papai, o bebelozinho, o Josézinho, o linguarudo que ia lá e contava que os irmãos não estavam trabalhando direito, todo aquele fofoqueirinho, aquela coisa, ele nunca seria o homem que Deus planejou para ele. Se você continuasse no mesmo lugar que você estava, você nunca seria a pessoa que você é hoje. A minha história fez com que eu sou. Aquilo que eu passei mostra que eu não devo fazer isso com outras pessoas. O meu caráter é forjado por aquilo que Deus já trabalhou na minha vida. Viu? Deixa eu dizer uma coisa. O dom de José era perfeito. Ele sonhava, ele tinha um dom. Tanto é que a gente sabe que a história que ele foi lá e decifrou o sonho de quem? Era perfeito. O que vem de Deus é perfeito. O que Deus quer trabalhar é com o nosso caráter. E Deus começou a trabalhar com o caráter de José. Olha que lindo. Mas o start quem deu, quem foi? Tudo está no controle de Deus. Mas José precisava passar por isso? Precisava. Eu precisava passar por algumas situações que eu passei, hoje eu penso. Precisava. Como é que eu vou compreender outras pessoas? Como é que eu vou entender outras situações? Foi o ano passado, né, Chico? Foi o ano passado que você ficou totalmente equivocado? Foi. Descobriu o que era. Mas a igreja se uniu, você se uniu com a família, todo mundo, né?
consigo. E eu tenho certeza que isso mudou a sua família em termos de oração, de busca. O coração dos meninos que são tão lindos. Tem uns que tem. Ah, Senhor, me dá um ar-condicionado para me fechar essa porta. Sabe? Nós passamos por algumas situações para Deus forjar quem Ele quer que nós sejamos. Lembra que eu falei? Deus já está no futuro nos esperando, mas não da forma que eu estou agora, da forma que Ele quer que eu esteja. E para isso existe todo um processo, né? O segredo não está no que você vai realizar, mas sim no que Deus vai realizar em você. O que Deus tem realizado em você? Muita coisa, é isso mesmo, muita coisa. Muitas vezes Deus segura o dinheiro e eu fico, Senhor, Senhor, e Ele fica, tem fé, eu vou prover. Não é assim? Muitas vezes eu perco o sono com alguns problemas, Deus fala assim, eu estou no controle, não sei o que você aproveita e ora, aproveita, mas eu quero que você descanse. Eu não consigo descansar em Deus, eu preciso descansar em Deus, eu preciso, só que muitas vezes eu preciso passar por isso para entender, porque daí quando eu chego lá, está tudo resolvido. Está tudo resolvido, mas é isso, o processo de Deus é individual em cada vida. Deus sabe o que você precisa, eu não sei. Deus sabe. Deus sabia o que José precisava passar. Deus sabe o que o Valtinho precisa passar. Deus sabe o que a Rose precisa passar. Deus sabe, né, o que a Nadete precisa passar, e assim por diante. Deus conhece cada ovelha aqui neste aprisco, porque Ele é o Deus que cuida desta igreja. Ele é o supremo pastor. Eu não sei, mas Deus sabe. O que eu posso fazer é só orar, para que você passe pela prova cantando louvor. E a gente passa, irmãos, né? E José entrou nesse processo. Ele foi parar na casa de Potifar, ele foi lá, ele foi tentado. Para todas as pessoas que Deus usou em situação extraordinária e contou. Deus não contou, só Deus contou o final, mas não contou. Se Deus contasse para mim, quando eu comecei a caminhar com 30 anos para ser pastor, o que eu ia passar nesses 32 anos de pastoreio, eu ia falar assim, nem pensar. Eu estou fora. Mas um dia eu ouvi uma pessoa pregando, e tinha louvores naquela igreja que tinha mais ou menos umas 400 pessoas, e foi naquele dia que o pastor virou e falou assim, os ceifeiros são poucos, e a seara é muita, quem aqui quer servir ao Senhor da seara? E eu, naquele impulso, falei, Senhor, eis-me aqui, e depois eu falei assim, não teve mais volta. Mas se eu soubesse que eu ia passar por tudo que eu passei, eis-me aqui nada. Então Deus conta as bênçãos lá no presente, não no futuro. Mas Ele não conta que a gente vai passar até lá. E Deus fez isso com José. Ele começou um processo. José, você vai ser aquele que vai ver os feixes, ou você vai ser a pessoa que muitos irão te buscar e até mesmo te reverenciar. Mas para chegar até isso, sofrimento, luta, transformação de caráter, rasgando a carne. Ele foi escravo, ele parou na prisão, né? Em toda a história de José, o que aconteceu de errado na visão humana foi o que fez com que José desse certo. Eu trabalho desde os 13 anos de idade. Eu perdi meu pai quando tinha 13 anos. E todo mundo muito dó, mas poxa, tem que colocar esse garoto para trabalhar, tem que fazer. Meu irmão então começou a trabalhar com 11 anos na farmácia. Mas foi isso que forjou o nosso caráter hoje. Trabalho não mata ninguém. Levantar cedo não aleja ninguém. Ser honesto e pagar as suas contas só dignifica. E eu já aos 14 anos eu sabia que era pagar uma conta de luz e eu não ficava debaixo do chuveiro 2 horas.
Isso é um processo. E Deus vai trabalhando. E José deu certo porque aconteceu tudo isso com ele. Porque Deus tinha um plano para José. O processo levou José ao Egito. Foi o processo que o fez o quê? Governador do Egito. Fantástico isso, né? Deus tinha, para aquele menininho que estava sonhando, ser o governador da maior nação do mundo na época. Mas não só isso, ele iria prover mantimento para todo o mundo da época. Viu? Não despreze uma criança, viu? Nunca despreze uma criança. Porque ela pode ser a pessoa que vai te ajudar tremendamente no futuro. Hoje é uma criança, mas você não sabe o que Deus pode fazer com ela. Então eu vi o menino José sofrendo, mas o que Deus queria com ele era forjar um homem forte que fosse governador e que tivesse equilíbrio e que pudesse viver os planos de Deus. Deus precisa de pessoas assim. Mas para isso tem que passar por uma grande caminhada e grande mudança. Né? O Deus que contou o final ensina a viver no caminho e te sustenta no processo. Longe do pai, longe da mãe, chorando, mas buscando a presença de Deus. Foi tentado ser abusado, fugiu, pagou o preço por ser fiel, nunca colocou a mão no dinheiro de ninguém, e Deus trabalhando no caráter dele, né? Olha lá, o capítulo 41 da Bíblia conta a história de José que interpretou o sonho do faraó, que consistia em 7 vacas gordas seguidas de 7 vacas magras. José aconselhou o faraó a economizar comida durante os primeiros 7 anos para poder consumi-la nos próximos 7. Mas não tem isso, olha que lindo isso daqui. Gênesis 41:57 diz, a Bíblia diz que quando a fome se espalhou por todo o Egito, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. As pessoas de todos os países foram ao Egito para comprar cereais de José, pois havia uma grande falta de alimento no mundo. O que Deus queria não era que os irmãos de José se dobrassem perante ele. Muitas vezes a gente pensa pequeno, a nossa mente é pequena. O que Deus queria era que José fosse o homem que iria prover mantimento para uma escassez que ele já viu que havia acontecido. Você sabe aquela história que Deus dá o frio e dá o cobertor? Não vem um frio que não possa ter um cobertor para colher? É isso. Deus sabe das calamidades, mas Deus levanta também pessoas para ajudar nessas calamidades. E esse foi o grande plano de Deus para a vida de José. Mas no processo, e é isso que eu quero contar para vocês. No processo, Deus dá 2 filhos a José. Deus não está só querendo usá-lo. Deus não está só pegando ele e falando assim, você é o meu peão e eu vou trabalhar e fazer com que você trabalhe para mim. Não, Deus dá 2 filhos, um chamado Manassés, que quer dizer o quê? Deus me fez esquecer de todo o meu e de toda a casa do meu. E o segundo filho chamou, dizendo, Deus me fez. Sabe, queridos, esse final de semana para mim foi maravilhoso, essa semana, né? E eu vou te compartilhar com ele como Deus ele repete as coisas. O nascimento do Lipe para mim foi uma cura. Eu estava em plena depressão, em pleno burnout, ninguém me queria, mas eu pude me levantar para ter o Lipe hoje para mim é esse processo de cura de Deus, de tudo que fizeram com a minha vida. Mas quando eu fiz esse final dessa semana e vi o Kaique, eu falei, esse menino é Efraim. Porque Deus fez crescer. E Deus nos muda, Deus aquieta o nosso coração, Deus mostra a criança. Eu tenho certeza que o livro para vocês é algo surreal. E Deus vai nos curando com coisas que Ele sabe que pode nos curar.
Sabe o que nos cura? É família. Sabe o que nos cura? É o amor dos nossos. Sabe o que nos cura? É Deus transformando vidas. É Deus mudando. Eu pude me achegar à minha filha, que há muito tempo eu não me achegava, e ela conversar comigo como pai, como muito tempo não conversava. Eu pude ver Deus transformando situações que eu achei que nunca haveria transformar. Então, enquanto você trabalha para Deus está trabalhando o seu caráter e Deus está preparando o seu futuro. Hoje, se você falar para mim o que mais me importa, essa morena linda que Deus me deu e meus 2 netos. É lógico, trabalhando, é a obra. Mas o que me alegra o meu coração não é dinheiro, não é ouro, não é prata. O que alegrou o coração de José não foi ele ser o governador do Egito e casar com a filha de Faraó. O que alegrou o coração de José foi os 2 filhos que Deus deu para ele e que mudou toda a situação. Sabe, muitas vezes a gente precisa ser curado, e não curado do físico, mas curado da alma, da mente. A gente precisa deixar as coisas para trás. Aquilo que passou, é um novo tempo. A Lili virou para mim assim: mas como o Lili te ama, né? Como é que ele consegue amar um gordinho como eu? E vovô, e pega na minha mão e vovô, eu falo assim: meu Deus, tem alguém que me ama profundamente, e ele está expressando o amor de Deus para com a mim. Eu estou falando da minha vida, porque para Deus cada um tem um processo. A gente espera no final, sabe, ter aquela casa, ter aquele carro, aquela mansão, está tudo certo, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas o que Deus prepara para a gente é muito mais. O que Deus tem para você é muito mais que olhos viram, que mente pensaram e que você imaginou para você. É poder ser amado. E em pequenos gestos, Deus mostrar o seu amor. E é isso que José viveu. Sabe, passou por um processo difícil, ele serviu a Deus, ele foi realmente. Por que tudo isso, Deus? Por que transformar esse menino num homem tão forte? E todas as feridas, e todas as perdas, e todas as dificuldades? Para ser o governador do Egito. Mas acima de tudo, Deus vem, transforma o carinho e a amargura dele, transforma a amargura dele em algo doce. E quando ele vê os seus acusadores, aqueles que jogaram ele no poço, ele entende que foi plano de Deus tudo isso acontecer. Eu olho para mim hoje e eu falo assim: foi plano de Deus tudo acontecer na minha vida, porque senão eu não estaria aqui hoje com vocês. Para o Luiz Paulo a gente está em Miami, não é? Não em Hollywood, porque o Hollywood está pegando fogo. Califórnia, né? Los Angeles. Vocês veem como eu sei das coisas. O melhor lugar para a gente estar é onde Deus está esperando a gente. É ali que Ele vai nos curar, é ali que Ele vai nos transformar, é ali que Ele vai mudar o nosso pensamento, é ali que Ele vai nos fazer de amargor em doçura. O que José fez? Perdoou os irmãos, mudou toda a sua situação. Quer ver um fato lindo? Maravilhoso? No sonho era José sendo adorado. Na realidade, era Deus usando José para servir os seus irmãos. Quem é que guardou a alimentação? Quem é que cuidou para que ninguém faltasse alimento? Quem que estava servindo? Eram os irmãos ou José? É isso que Deus faz. Você quer ser aquele que é exaltado? Sirva, meu irmão. Deixa o Senhor te usar. Deixa Deus mudar a sua vida. O processo que você está vivendo é para você encontrar Deus ali na frente e Ele falar para você: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, tudo muito te colocarei. Hoje eu estou vivendo muito. Mas se você perguntar assim: onde que você quer estar? Eu falo assim: Lili, vamos lá cuidar do Caí, trocar fralda, olhar para aquela vidinha e sentir o amor de Deus. É isso. Família.
que a gente mais precisa. E o que mais José precisava era família. E com certeza os irmãos o amaram. O seu irmão que ele nunca tinha conhecido chegou perto. E o pai recuperou o filho perdido. Deus tem um processo na sua vida. Deus tem um processo na minha vida. Deus quer fazer grandes coisas, mas depende se você estiver. É fácil? Não. Mas é bom, é forte, é poderoso, é algo surreal. Talvez as pessoas digam hoje: ai, você é presbiteriano, você é gelado, você não crê. Eu creio em milagres, sim. Eu creio no agir de Deus, sim. E eu creio que Deus tem feito coisas poderosas no nosso meio. Mas olha que a gente não precisa fazer nada, nenhum efeito Spielberg, né? A gente não precisa, isso que te digo, blá 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 blá. Não. A gente pode falar assim, conscientemente: eu estou vendo Deus agir sobre a vida das pessoas. Conscientemente eu estou vendo Deus mudar corações. Conscientemente Deus tem mudado a minha vida e o meu jeito de olhar as pessoas. Conscientemente eu já não estou mais apegado a certas coisas. E eu posso dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, porque eu te amo. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. E no final, o que aconteceu com José? Quem se lembra? Ele morreu e foi enterrado. Mas ele deixou um lembrete: quando vocês saírem do Egito, leva os meus ossos. Não me deixe aqui. Não me deixe aqui. Essa foi a marca desse grande homem, que passou por muita coisa, mas que foi lembrado e não foi deixado para trás. Você não será deixado para trás, porque o Filho de Deus morreu para te salvar. E por mais que as pessoas tenham te cancelado, jogado no poço, Ele vai vir e vai te buscar. E essa é a nossa garantia. Assim como os ossos de José não ficaram no Egito, os teus ossos não ficarão aqui, se você vier a morrer, porque você encontrará com seu Senhor sobre os olhos. Porque você é filho, você não é servo, você é aquele que Deus ama, você é aquele que passa pelo processo. E eu quero repetir, encerrando esse texto. Que maravilhoso, José pôde viver, né? Vamos dizer bem juntos? Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. Está difícil? Glória a Deus. Mas é assim mesmo. Vamos ficar. E é difícil, viu, Noemi, porque dói as costas, dói os pés. Já não é jovenzinho. Mas a gente pega e fala assim: Senhor, eu estou no processo. Se o processo de santificação é dor, vamos passar por ela. Se o processo de santificação é ter que fazer, vamos fazer. Chegou, já está lá te esperando aonde você vai chegar. Aleluia. Vamos orar? Vamos agradecer? Deus é bom. Deus é muito bom. Tua bondade, Senhor, nos invade. Porque não sabemos como será, mas sabemos que será. A tua promessa é, Jesus, que tu não nos abandona, mesmo que venha todos nos abandonar. A tua promessa é para nos mantermos firmes, se formos perseguidos, abandonados, angustiados, pois grande será o nosso galardão. A tua promessa é para nos mantermos ao teu lado. E nós queremos assim,
Ajuda-nos a ser como José. Ajuda-nos a cumprir o propósito do teu coração. E somos gratos, Senhor, porque tu tens dado cura, restauração, renovo sobre nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado. Agradecemos então teu filho amado, Pai.